Queridos amigos, é com uma imensa alegria que nós vamos fazer o encontro do açaizeiro com a sequoia. Porque todos estamos irmanados no mesmo planeta, viajando na mesma espaçonave e precisamos cuidar uns dos outros. E a possibilidade hoje de refletir sobre uma temática importante, qual essa de nós superarmos culpas e rancores, é muito desafiadora. Talvez pelo menos para algumas pessoas. Quem vive na Califórnia não deve ter culpas, rancores, como desafio. Mas eu gostaria de propor para vocês, se te fosse dado arbitrar na posição de um juiz, o que você faria com alguém que pudesse ser identificado como sendo o violador sexual de uma criança? Que pena você aplicaria em alguém que viola sexualmente uma criança? Imagine uma outra situação. Uma mulher vira um homem e se apaixona ao primeiro olhar. Ele e ela, numa festa de carnaval, se encontram. Ele, noivo, abandona o noivado naquele momento. Daquele encontro que pareceu explosivo. E ao deixá-la em casa, aproximadamente, junto com a família, em torno de 6 horas da manhã, mais ou menos 7h30 para as 8, ele estava de volta para tomar o café. Como que perdidamente apaixonado. Interrompendo o noivado, ele propôs logo o casamento para a pessoa com quem ele tinha se enamorado subitamente numa festa de carnaval. Alguém pode pensar, ele devia estar bêbado. E ela também. Mas esse fenômeno perdurou e seguiu. E de repente, o processo era recíproco. Um amor profundo. O que sugeriu logo um acasalamento. E a moda antiga, nada de sexo. Antes do casamento. Então eles foram para a lua de mel após o consórcio. E na lua de mel não houve sexo. Parece que foi fel. Presumivelmente duas pessoas que se amam deveriam estabelecer uma comunhão sexual celebrada após as núpcias, depois de um tempo de namoro relativamente razoável e de resguardo da sexualidade, como era a cultura daquele lugar. Imagine que nada aconteceu. Mas é natural para uma mulher que está na posição de uma mulher virgem segurar a interação sexual, o nervosismo, a ansiedade. Voltaram para a cidade natal, de onde eles são emergentes. Veio o primeiro mês e não houve sexo. O segundo, não houve sexo. O terceiro, o quarto, o quinto, o primeiro semestre, o primeiro ano, sem sexo. E aí veio o primeiro mês do segundo ano, o segundo mês do terceiro mês, o primeiro semestre do segundo ano, o segundo ano e sem sexo. E eles fervilhando de amor um pelo outro. Aí veio o terceiro ano, o primeiro mês, o primeiro semestre, o segundo semestre, concluiu o terceiro ano. Aí veio o quarto ano, sem sexo. Completou-se o quarto ano, sem sexo. Se você fosse ele, o que você poderia dizer de um homem que, consorciado com a mulher amada, não consegue ter uma interação sexual? E se você, como mulher, o que você diria de você mesma se estivesse nesse lugar da mulher que não lograra conseguir estabelecer um relacionamento sexual sem que o enamoramento do casal tivesse diminuído, sem que o fervor da relação tivesse cedido?
Se vocês já estão cansados, imagine ele. Ele não cansou. Ele mantinha-se como um cavalheiro, sem forçar a barra, sem relações extraconjugais. E é namorado dela e ela é namorada dele. Depois de 4 anos surgiu a primeira relação. Presumivelmente deveria se regularizar, mas isso não aconteceu. O relacionamento sexual ficava a cada estação. E ele não reclamava. E ela também não. Deu-se logo um fenômeno. Ela engravidou e veio o primeiro filho. E ainda assim, nada mudou. Os anos foram seguindo. E depois de 8 anos, o relacionamento estava tão esparçado. Seguiu-se um pouco mais de tempo e ela começou a se incomodar. Então ela buscou o ginecologista. E o ginecologista fez a avaliação ginecológica e viu que ela estava normal. Ele não fazia nenhuma cobrança, ela começou a se cobrar. Os meses foram seguindo e nada. Relacionamentos muito pontuais de interação sexual. Cumplicidade afetiva, emocional. Até que chegou um dia, ela disse, eu vou procurar ajuda psicoterapêutica porque isso não está normal, está me incomodando. Ele disse, deixa isso para lá, meu bem. Não se incomode não. E ela disse, eu vou procurar regressão de memória. Faça isso não. Ele católico, muito católico, portanto não crente na reencarnação, teve uma resposta assim, como que desproporcional para um homem naquela posição e católico, sem crer na reencarnação. Até porque a maioria dos católicos hoje crê na reencarnação. E ela, então, me procurou. Eu fui acompanhá-la, ela trouxe a história. E na primeira sessão em que ela ia fazer regressão, ele disse, não vá, não vá. Ele ficou tenso. Ele estava mais tenso do que ela. E ela então fez a regressão e ela viu que ela, recém-nascida numa outra vivência, estava sendo bulinada sexualmente pelo padrasto. O tempo foi passando, o padrasto começou a usá-la sexualmente, o tempo foi passando, e quando ela estava com 10 para 11 anos, sem contar para a mãe a violência que sofria, ela magra, uma criança, pós-ato sexual, na vigência de um ato sexual, ela faz uma parada cardiorrespiratória e morre. Sai do corpo e vê aquele homem de corpo com textura avantajada correr como um louco dentro de casa. Ela chegou em casa, pós-regressão, o marido estava no pátio, andando de um lado e para o outro, de um lado e para o outro. Quando ela se aproximou, ele perguntou, eu estive na sua regressão? Uma pergunta que não faz sentido para quem não acredita em reencarnação. Ela disse, mais ou menos, porque ela identificou que era ele. Era o entardecer. E quando chegou a noite, que ela estava deitada na cama, ela viu um movimento, quando ela olhou, ele estava com a mão assim, olhando para ela, e ele perguntou 2 vezes, 2 perguntas que ela trouxe na próxima sessão. Já havia até perguntado na entrada da casa. Eu tive na sua regressão, agora ele fez a seguinte pergunta. Eu violentei você? Ela olhou, não esperava aquela pergunta, disse, sim, você me violentou. Ele voltou a perguntar, eu lhe violentei desde criança? Ela disse, sim, você me violentou desde criança. E ela me dizia na sessão posterior, Dr. Alberto, ele é católico, não crê na reencarnação, vai a Roma regularmente, é militante do catolicismo, um homem fiel, digno. Como ele fez essas 3 perguntas? Eu estive na sua regressão, aliás, antes ele não queria que eu regredisse. Depois ele faz a pergunta, eu estive na sua regressão, eu lhe violentei sexualmente e eu lhe violentei desde criança. O criminoso sempre volta ao local do crime. Diz
a cultura jurídica. É lógico que eu estou trazendo um recorte. O tempo em que esse fenômeno se estabeleceu foi o tempo que a incomodou. Era mais ou menos 10 para 11 anos que ela já tinha de vivência com ele. E é como se ele tivesse pagado a conta e ela começou a se incomodar. E por isso ele não cobrava dela absolutamente nada, não questionava nada, não questionou a núpcias, não questionou os 4 anos de relacionamento ausente sexual, as relações espaçadas, porque havia culpabilidade na consciência. Havia amor, é verdade, mas havia culpa misturada. É lógico que eu estou trazendo o recorte de 2 experiências, uma no aqui do agora, a outra do lá e então. O todo não é isso. Tem mais coisas para trás. Porque ninguém viola sexualmente alguém de graça. E ninguém é violado sexualmente de graça. Mas eu estou trazendo esse recorte para mostrar, na lei de causalidade, como as nossas vidas se entrelaçam e como nós somos demandados para exercer o perdão a nós mesmos e ao outro, tão cotidianamente que Jesus postulou colocar o perdão no Pai Nosso. Naquilo que a cristandade evoca como a oração dominical. Jesus não colocou só o pão, ele colocou o perdão também. O perdão é uma necessidade tão emergente, tão gritante quanto o pão de cada dia. Porque se alguém entrar agora, quiser sentar naquela cadeira e pisar no pé de alguém ali, nós temos uma demanda a ser atendida. Alguém pisou no pé de alguém. E se aquele pé teve a unha sendo feita hoje, vai ter uma encrenca maior. Se não tiver pintado a unha, a pessoa vai pedir desculpa, quem foi pisado vai desculpar, e talvez em 15 segundos isso se resolva. Mas se pintou a unha, talvez demore 15 minutos de palestra para a pessoa. Isso não é nenhuma profecia, tá? Mas pode acontecer. Você puxa o pé. Talvez 15 minutos seja necessário para perdoar. Mas se essa unha estiver encravada, pela cara que a pessoa vai fazer, o pisoteador vai olhar a palestra inteira e vai ficar conferindo para ver se a pessoa voltou para o normal. Porque a pessoa vai fazer uma cara, não vai conseguir sorrir, perdoar em 15 segundos, não vai ser em 15 minutos, e sem dizer que ela vai ficar pensando, esse desgraçado não consegue enxergar, ainda usa óculos, e como é que ele não viu? Desconectado completamente da palestra. E muito provavelmente vai chegar em casa com o dedo ainda relativamente fazendo-a lembrar, latejante, e a pessoa talvez durma ainda pensando, mas puxa, mas já diminuiu. Vai precisar talvez de umas 3 horas para poder celebrar o perdão de uma pisada de pé na unha encravada. Imagine pisar a alma. Imagine pisar a alma. Então o perdão ao outro quanto a si é uma demanda que às vezes demora 15 minutos ou 15 segundos, às vezes demora 15 dias, às vezes demora 15 meses, às vezes demora 15 anos, às vezes demora 15 encarnações. 15 encarnações, qual a gente vê André Luiz narrar no livro Evolução em 2 Mundos. Você se encrenca e fica milênios para poder resolver uma encrenca que foi grave, que foi profunda. Mas é inevitável fazer esse caminho. E ele está intrinsecamente relacionado à capacidade de amar. Quem mais ama, mais perdoa. Quem menos ama, menos perdoa. Porque a própria palavra já diz perdoar, é doar inteiramente, completamente. Como alguém que faz um pernoite, passa uma noite inteira, faz um corrido na cidade, percorre a cidade como um todo. O perdão é o ato de você doar
mobilizar amor por inteiro, até fechar um ciclo. Por isso que o perdão é um caminho. Então não se envergonhe se você ainda não conseguiu se perdoar ou perdoar alguém. Faz parte. O que você deve se perguntar e se responder é se você está fazendo o caminho. Porque é melhor ir a 20 quilômetros andando do que ficar parado. Porque se eu sair daqui para Los Angeles de automóvel, é lógico que eu vou chegar, provavelmente, daqui a 1h30, sem trânsito. Mas se eu sair na charrete, eu vou demorar um pouco mais. Se eu sair a pé, eu vou demorar um pouco mais. Mas eu vou chegar. Agora, se eu ficar parado, eu não chego. Então, o perdão é um caminho. A velocidade do perdão depende da competência amorosa para lidar com a questão. Porque perdoar a unha, mas perdoar o dedo que foi amputado por alguém numa tortura, há uma grande diferença. Perdoar alguém que de alguma forma te ofendeu e te empurrou fisicamente, mas perdoar alguém que saqueou o teu coração e que usurpou da tua confiança e que traiu a tua intimidade, requer competência para perdoar o outro, tanto quanto o outro que elaborou essa atitude para perdoar a si mesmo. E só o amor é capaz de elaborar o perdão. Como é um percorrido, como é um caminho que você inicia até que você feche esse ciclo, você precisa de tempo, você precisa de vontade e precisa de amor para poder elaborar. Quanto mais amor e mais vontade, o tempo se encurta. Quanto mais você é morno no querer e menos amor você tem, mais lento você vai. E se você ficar paralisado, a vida te empurra. Porque a lei do progresso é inevitável. Se tu não perdoares, tu vais adoecer. Se tu não te perdoares, o teu corpo, como que te empurra, é a própria lei do progresso inscrita na própria alma. A lei da natureza, lei do progresso, ela nos embute ao caminho do perdão. Foi por isso que Allan Kardec propôs a análise do perdão ao longo de todas as obras. E ele o faz com extrema competência, pegando várias angulações, mas ele nos enseja qualificar esse caminho com 3 passos fundamentais. Um é arrepender-se, dar-se conta, cair em si na fala do Espírito Emmanuel. O segundo é fazer o movimento de catarse, que é a expiação, é o desconforto. Quando a gente pisa no pé de alguém, não é só esse alguém que fica machucado, a gente se machuca porque pisou no pé de alguém. Porque a gente cria um vínculo de dor. Alguém causou a dor e alguém sentiu dor. E nós podemos resolver essa encrenca em 15 segundos, em 15 dias, em 15 meses, ou em 15 anos, reencarnando como esposo, esposa como pai e filho. Mas é inevitável, pela lei do progresso, que eu volte ao local do crime. E é inevitável que o crime que eu cometo, ele às vezes, se eu retardo o movimento de reparação, que é o 3º passo proposto por Allan Kardec, arrependimento, expiação e reparação. São 3 passos sequenciadamente postos e sincronicamente movimentados. Se eu não parto para a reparação, a vida me devolve aquele a quem eu tenho que perdoar, ou a vida me devolve pelo corpo o movimento que eu preciso fazer para me auto-perdoar. Ou as 2 coisas, porque muito comumente tem um mix de mágoa e de culpa. Tem um mix de rancor e de ressentimento. E quando eu fico ressentido, eu fico sentindo novamente, eu fico regurgitando, eu corro o risco de adoecer. É melhor botar para fora, é melhor vomitar, é melhor espiar. Dar-se conta, como quem toma uma comida intoxicada. Se você tomou, começou a sentir mal, é melhor botar para fora, vomite. Mas se você dizer, não vou vomitar, o que vai acontecer? Diarreia, febre, calafrio, hospital, bacteremia,
infecção no corpo, você pode até morrer, dependendo da bactéria que você engoliu. Então é melhor vomitar. O vomitar é expiação. Dei-me conta que a comida estava estragada. Eu vomito e faço um movimento de reparação. Vou me hidratar. É assim que a gente faz. No campo da alma é a mesma coisa. Se eu me encrenquei com o outro, é necessário que eu dê-me conta e eu saia para a reparação se eu lesei o outro, ou eu saia para auto-perdão, reparando em mim a lesão que eu perpetrei em mim. Esse movimento, ele é desafiador. E se eu não faço, a vida me devolve como efeito eco. E eu vou me encontrar comigo mesmo, trazendo no meu corpo, mediado pelo perispírito que me devolve aquilo que eu dou para a vida, aquilo que eu preciso olhar e ver que eu estou me negando. Então, não adianta fugir. É melhor reconciliar-se com seu adversário enquanto você está em caminho com ele. E Emmanuel, analisando essa fala de Jesus, diz: reconciliar-se com o adversário é reconciliar-se. Reconcilia-te. É tu contigo. Com o outro é depois. Ninguém se reconcilia com o outro se não se reconciliou consigo. Então, o ato de perdoar alguém, ele necessariamente passa pelo auto-perdão. Como o ato de amar alguém reflete o auto-amor. Quem não se ama não ama ninguém. Faz uma caricatura de amor. Então, o ato de perdoar o outro, ele só é viabilizado se eu me reconciliei comigo mesmo. Se eu me perdoei. Se eu não me perdoei, eu não consigo perdoar você. Eu faço mise-en-scène, faço de conta, é fake. Não consigo elaborar o perdão. Fica uma nota falsa, porque na verdade eu não estou inteiro na relação com você. Porque eu não estou comigo. Se eu estou fragmentado comigo, eu não posso estar inteiro com você. A vida então me convida a reolhar, a rever as minhas questões e reencontrar as pessoas. Não adianta mudar de país. E não adianta correr da vítima ou correr do crime que você cometeu. Faça o enfrentamento, porque a vida vai te trazer de volta. E vai te trazer de volta assim, como vi certa feita um psicanalista, cardiologista, amigo, que me pedia para que eu pudesse auxiliá-lo na psicoterapia de natureza regressiva, que é uma técnica da transpessoal, uma abordagem transpessoal, não é uma técnica espírita, e que se faz no âmbito psicoterapêutico. E ele queria que eu ensinasse a técnica. E ele trazia uma lesão de um câncer colocado à altura da clavícula, na pele. E tinha feito a ressecção, o dermatologista tinha feito a ressecção. Quando você faz a ressecção de uma lesão e tira os bordos dela, você dá como curada, a pessoa está curada. Então eu disse para ele, vamos pegar esse câncer como motivo de demonstração. Então nós fizemos a indução e ele foi para uma experiência na Inglaterra, na qual ele podia comandar as naus nas conquistas do Império Inglês. E tinha uma criança que foi crescendo, e ele muito jovem, foi crescendo com ele. E ele galgou a posição de comandante e foi se afeiçoando àquela criança que se tornou um jovem, a tal ponto que ele integrou aquele jovem na esquadra. E lá num dia, quando ele está na areia, abrindo o mapa para estabelecer a estratégia da próxima invasão, e quando ele começa a falar, esse jovem levanta o braço e diz que discordava dele e o faz de uma forma agressiva. Ele fica perplexo, porque ele era o comandante. E o jovem parte para o conflito pelo diálogo, sai na direção dele e num dado momento, como o calor da discussão se fizesse, o jovem puxou um punhal, ele cruzou os braços e estufou o peito, como um pai faria diante de um filho, não acreditando de modo algum que aquilo pudesse ter um desfecho letal, mas teve. O jovem fincou o punhal exatamente na região aonde surgiu o câncer. Ele tombou, saiu do corpo
e viu que o marujo estava mancomunado com outros marujos e arrastava o seu corpo para o barco. Ele viu que havia uma conspiração. E ele, sangrando, continuava sangrando em nível perispiritual. Ele é acolhido depois de um tempo, os espíritos começam a atendê-lo na região onde ele é levado a ser conduzido, no seguido do tempo, e curiosamente, aquela lesão continuava, a despeito do tratamento, a sangrar. O tratamento era estabelecido, como que ela fechava, depois ela voltava a sangrar. Então veio um espírito e disse assim para ele: enquanto você não se liberar da mágoa, você vai sangrar, isso não cura. Ele renasceu, não trouxe nenhuma lesão, mas quando o filho nasceu, quem era o filho? Era o ex-marujo. Porque quando o espírito disse para ele, enquanto você não se liberar da mágoa, você não vai ficar livre do sangramento, ele perguntou para o médico, mas eu tenho razão, é justo a minha indignação. O médico disse sim e não. Sim, porque você foi violado efetivamente. Mas não, porque a traição que você supõe àquele garoto, ela tem uma história. Você teve um relacionamento sexual com uma mulher portuária. Ela engravidou, foi ao seu encontro e disse que você era o pai da criança, mas você não admitiu, porque ela era uma mulher de vida livre. Então, a criança nasceu, ela mostrou quem era o pai. E a criança foi se afeiçoando a você como todo filho se afeiçoa a um pai. Mas ao mesmo tempo que ela dizia isso, ela faria aquilo que nós dizemos na linguagem do direito hoje, alienação parental. Ela falava mal do pai. Então a criança cresceu na ambivalência do amor e do ódio. Ele amava o pai, que era o grande comandante, e odiava o pai que o rejeitou. Então, quando ele apunhalou você, ele matou o mau pai. Esse notável psicanalista chorava copiosamente nessa sessão, que era uma sessão didática, de aprendizado. Chorava copiosamente e disse, eu tenho que perdoar o meu filho. O renascimento desse espírito acordou nele lembranças inconscientes de mágoa, que acionou a dimensão perispiritual e que brotou e se manifestou como um câncer na epiderme. É natural que ele já também tivesse trabalhado isso, mas ele não limpou tudo. Vocês imaginam se ele não tivesse limpado nada, onde é que esse câncer ia surgir? Provavelmente no pulmão. E às vezes devastador, qual acontece em algumas crianças. Então, eu me reencontro com ele regularmente. Ele narra a paixão que ele tem pelo mar e a paixão que o filho tem pelo mar. Ele identifica claramente de que o filho é o ex-marujo que ele precisa hoje fazer a inclusão pelo perdão, através da paternidade, que a reencarnação fê-lo reencontrar. Ninguém foge de si mesmo e dos outros. Nós somos livres para semear, mas nós somos escravos das consequências. Você é livre para fazer, mas você não tem controle sobre as consequências do que você vai fazer. Você não pode apagar as consequências que você fez num ato mágico. Você vai ter que ser responsável pelo que você fez. Esse olhar que o Espiritismo nos traz, trazendo essa visão da reencarnação, ele nos suscita compreender que o ato de perdoar, ele embute uma necessidade de consciência e de atenção e de cuidado diário. Se você é muito orgulhoso e tem a sensibilidade de porcelana, trate-se. Porque você está se enchendo de mágoa. Não tem aquela pessoa que a gente não pode olhar. Não, ele não olhou para mim direito, não falou comigo direito. Tem pessoas que têm uma sensibilidade
Bezerra de Menezes chama suscetibilidade de porcelana. A gente tem que ter couro de rinoceronte, como o Emmanuel disse para o Chico, para aguentar as trombadas. Não é sadomasoquismo, não. É poder perceber que nós estamos no mundo e as pessoas, às vezes, não olham para a gente. Às vezes estão com cólica menstrual. Estão ruins. Elas não estão com vontade de sorrir. Eu me lembro de uma jovem que me telefonou 1h30 para 2h30 da manhã. Eu, como médico, atendi. Ela perguntou se era eu, disse que era. E nós começamos um diálogo. Foi muito curioso o diálogo. Porque ela começou a perguntar se eu lembrava dela. Eu disse não, que eu não sabia quem era ela. Ela disse, não, é porque eu magoei você. Eu comecei a repassar aqueles dias últimos e não conseguia lembrar de nada. E aí eu perguntei se ela era da área profissional, se ela era do movimento espírita. Não, eu sou do movimento espírita. Eu digo, olha, eu não posso te perdoar porque eu não estou lembrando que você me magoou. Não, mas eu magoei, não magoou, não magoei, magoou, não magoou. E ficou. Aí ocorreu, depois nós estávamos conversando, porque você imagina, você acordou 1h30 para 2h da manhã para alguém dizer que magoou você. Vocês já perceberam que eu fui ficando magoado? Lentamente. Foi se instalando uma mágoa fraternal. Porque eu não lembrava. E ela insistia porque ela queria que eu perdoasse. Aí eu perguntei para ela, mas quando foi isso? Disse assim, fazem 2 anos. Ah, quando ela disse 2 anos, aí eu incorporei. E digo, minha querida, eu não lembro de 2 dias atrás, quanto mais 2 anos. Não, mas eu magoei você. Então o senhor me perdoa? Eu não posso perdoar, nem lembro o que aconteceu com 2 anos atrás. Eu não lembro o que aconteceu. Ela foi ficando murcha, acho que ela foi ficando magoada comigo. E eu disse, mas tudo bem, se você quer, tudo bem, está tudo perdoado. Por que a gente não vai com... Eu disse, olha, se o outro, a cada dia basta o seu mal. Se encrencou hoje, vai logo hoje. Telefona para o outro, passa uma mensagem, olha, fui mal. Fui mal. É legal porque você limpa no mesmo dia. Se você achar que não pode limpar no mesmo dia, passe para o dia seguinte, mas não espere 2 anos. Não espere 2 anos, vai fazer muito mal para você. Não é para o outro, é para você. E se tiver que telefonar, telefone de manhã, telefone à noite, assim. Porque você pode magoar o outro telefonando à noite. Não é justo. Nós precisamos escolher estar limpando dia a dia as nossas encrencas. Se a coisa foi leve, peça desculpa. É o perdãozinho. A gente diz no Brasil que é o salário mínimo. É o perdãozinho. Desculpa. Essa palavra é mágica porque ela está estimulando você a quebrar o orgulho, está sempre disponível, está aberto para reparar. Se a coisa foi um pouquinho mais avantajada, repare. Não peça só desculpa. Você sente que fez o errado, arrependeu-se, sente o desconforto, a expiação e vá para a reparação. Dê a mão, levante, indenize. Faça alguma coisa, não deixe a coisa ficar pendente. Seja responsável, porque o Espiritismo trabalha com responsabilidade, não trabalha com culpa. A culpa é importante no nível de que você não é um psicopata, porque o psicopata não tem culpa, ele mata a mãe e fica vendo televisão, tranquilamente, porque ele está desconectado de si mesmo. Nós, espiritistas, temos que nos arrepender e assumirmos a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Responsabilidade, habilidade de dar respostas. Isso que significa responsabilidade. E a responsabilidade é você poder lidar com aquilo que você fez para reparar em você ou para reparar junto ao outro. E o faça. E o faça. E se você tiver vergonha, até diga, eu estou envergonhado, mas eu preciso de... Telefone se você tiver vergonha. Escreva. Mas não deixe as coisas irem passando porque elas vão se acumulando e você às vezes não sabe por que está com hiperacidez gástrica, por que está com o intestino irritável. É tanta irritação, é tanta mágoa, é tanto rancor que o intestino fica irritável. Funciona, hora com diarreia, hora com prisão de ventre. Nessa ambivalência de uma alma que está já jogando para o corpo aquilo que ele está engolindo
e não está resolvendo, porque ele é um enfesado, que guarda fezes, enfesado. E por isso ele tem prisão de ventre. Ele tem que liberar, ele tem que soltar. Ele tem que fazer um movimento de leveza. E o amor, pela via do perdão, vai proporcionando aquilo que mais nós todos desejamos, liberdade, para podermos gozar de plenitude, de felicidade, do reino dos céus na linguagem de Jesus, plenitude na linguagem psicológica. Então, o ato de poder nos responsabilizar dá ensejo de que eu saia da culpa e saia do ressentimento. E dá ensejo de que eu não fique procurando o culpado, porque nós habitualmente, quando tem uma encrenca, a gente quer encontrar um culpado. E o último que a gente quer achar que foi culpado é a gente. A gente sempre culpa os outros. Culpa o obsessor. Não é o nosso obsessor, o obsessor do outro, que pegou o outro e fez assim. A gente culpa os astros, a gente culpa o governo, a gente culpa até que e a gente também se culpa. Quando a gente também se culpa, a gente se inclui. Mas isso não resolve. Se é culpado você, ou culpado eu, ou culpado nós, isso é uma estratégia de ficar fixado na dor, que gera sofrimento. A habilidade e a lucidez do espiritismo, calcado no Evangelho, é você sair para um movimento de prospecção e de liberdade. Eu não sou culpado, você não é culpado, nós somos responsáveis pela encrenca da separação, pelo acidente que aconteceu no nosso relacionamento da sociedade comercial, pela colisão que houve numa relação de amizade. Nós somos responsáveis. Esse é um olhar que me remete para um processo de reparação e não para um processo de fixação. Essa é uma atitude que me leva a fazer a erradicação da dor. Mas o Espiritismo vai além. Ele não diz só que a gente é responsável, porque a gente erra e o outro erra, porque nós somos humanos. Nós estamos ensaiando. Ninguém tem a pretensão de não errar. Aqueles que têm a pretensão de não errar, porque são perfeccionistas, já erraram demais. Quando você vê uma pessoa que quer fazer tudo certinho, tudo limpinho, tudo no lugarzinho, é uma pessoa que já errou muito. E aí ela quer reparar o erro pela via do perfeccionismo e não pela via do aperfeiçoamento. No meu consultório tinha um quadro e ele não ficava direito, o quadro ficava meio torto. Gente, o que aquilo incomodava as pessoas. Os perfeccionistas ficavam incomodados porque o quadro estava um pouquinho torto. E uma vez eu saí e eu vi ele ajeitando o quadro na parede. É porque o quadro, um pouquinho torto, batia nas tortuosidades da alma de quem sentava na frente. E eu deixava aquele quadro para fazer um estudo psicológico. Então, se um dia alguém fizer isso com vocês, cuidado. Então, o perfeccionismo já é um culpado que não se perdoou e está querendo dar um salto de qualidade de forma equivocada. Ele é muito rígido consigo mesmo e com os outros. Ninguém lava a louça como ele lava, ninguém limpa a casa como ele limpa, ninguém passa a roupa como ele passa. Ninguém. Só ele é o máximo de sofrimento. E se ele for um pouquinho mais ruim do que ele pretende negar que ele foi, ele tem toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que vai para além do distúrbio emocional, para o processo do desequilíbrio mental, uma patologia psiquiátrica. Aliás, as patologias psiquiátricas é a declaração de que nós não nos perdoamos e não perdoamos os outros. A esquizofrenia é um processo psicopatológico que traz como gênese a ausência de perdão. Perdoar é uma atitude de sanidade, de prevenção contra a doença. Mais do que isso, de crescimento, de evolução. Porque aonde a gente ensaia e não dá certo, é onde a gente tem que aprender. Ser responsável é aprender a dar conta das encrencas que a gente gerou para criar uma nova performance evolutiva. Então o Espiritismo nos diz que os erros nos convidam a que a gente possa aprender ou reaprender o mal aprendido. É como Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e observe as minhas pegadas.
é aprender ou reaprender, e nas pegadas do Cristo. Nós não somos maus, nós somos espíritos que estamos aprendendo. E por isso, Paulo, no livro dos Espíritos, diz que a culpa nada mais é do que um movimento falso da alma, que gera um desconforto, que gera uma atitude de desgosto. O ato de desgostar, de se incomodar, é o movimento que a gente fez falso na alma, que reclama que possamos ajustar esse movimento, porque a lei de amor promove, preconiza, objetiva a harmonia do bem e do belo na Terra. Que tem como referência máxima, diz Paulo nessa mesma página, vocês depois podem consultar, a questão 1009, o arquétipo humano, Jesus, o homem-Deus. Então Jesus, para nós espíritas, ele é a síntese, é o nosso mestre, é a nossa referência maior. Quando nós fazemos um movimento psicológico, emocional ou físico que não está de acordo com a natureza, surge dor. Por exemplo, se você começa a andar e faz um calo no pé, o que é que a dor está querendo te dizer? Que você machucou o pé, que você tem que comprar um outro sapato, o sapato está muito apertado, de que você tem que usar uma meia. Então, a dor é uma sinalização que você tem que fazer um outro movimento. Agora, se você insistir, o que vai acontecer? Vai formar o calo, vai infeccionar, aí vem a necessidade de você deixar de ser um aprendiz para ser um reeducando. Você vai ter que reaprender o não aprendido. Ela já deu o sinal, mas você negligenciou. Insiste. Quando você insiste, a dor se transforma em sofrimento. E o sofrimento é dizer para você assim, olha, e aí, você vai ficar nessa aí ou você vai crescer? Então, ser responsável é assumir que nós precisamos aprender. Se nós estamos revisitando lições malbaratadas, negligenciadas, desprezadas, nós vamos fazer um movimento de reaprendizado. Mas a vida sempre nos convida a subir, a caminhar para frente. O processo de desgostar da alma, de dor, não é um processo de punição divina. Como o calo não é uma punição porque você está usando um sapato apertado. O calo é apenas um sinal para que você possa se movimentar, para que você possa observar melhor o pé, para que você possa se movimentar de uma forma mais confortável, para que você possa usar uma uppercata ou tomar um sapato maior. A dor, ela é o aguilhão que nos conduz à amorosidade. Se eu negligencio isso, a dor, ela fica dor doída. A dor doída é a dor daquele que fica rebelde, fazendo as coisas do mesmo jeito. E quando a gente faz as coisas do mesmo jeito errado, a gente insiste no ensaio, que a gente já teve experiência que não deu certo, mas a gente insiste, aí vem a dor doída não me leva a sofrimento. E o sofrimento, às vezes, tem consequências dramáticas. Não foi sem razão que Jesus dizia para os doentes, vai, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior, fazendo menção de que aquele sofrimento estava relacionado a um comportamento. Mas às vezes a coisa é bem sutil, e a gente nem se dá conta de que a gente precisa perdoar, aprender. Mas a lei, ela nos convida a fazer isso. Eu lembro de Chico, quando chegava de casa e tinha que dar aquele alimento para aquele cachorro que não conseguia engolir direito. Então a gente tinha que botar o alimento na garganta do cachorro e empurrar com o dedo. A vizinha compadecida do Chico, que era tão dedicado, se sacrificava atendendo as pessoas altas horas da noite, ainda tinha que chegar e dar comida para cachorro, empurrando o dedo, ela pegou e desencaixorrou o cachorro, matou o cachorro. Deu veneno. O Chico soube, e Chico Xavier ficou magoado. Eu estou dizendo isso para a gente dar legitimidade às nossas mágoas. O ruim não é mágoa, o ruim é a gente não limpar a mágoa e aprender com ela. A gente errar é normal. O ruim é a gente fazer de conta que não errou ou insistir no erro. Porque nós somos aprendizes da vida, é só isso. Por isso quero trazer esse exemplo do Chico. E aí Emmanuel disse para ele, quando ele soube que a vizinha tinha promovido o cachorrocídio, Emmanuel disse, você está atrapalhando a nossa psicografia. Ele disse, por quê? Porque você está magoado com a vizinha que quis ajudar você. E Emmanuel era
O Chico foi uma pessoa sempre muito obediente, ele tinha muita humildade, né? Porque a gente, para perdoar, a gente questiona o nosso orgulho. A maior dificuldade para o perdão é o orgulho. É a maior dificuldade. Grave isso. O dia que você estiver tendo dificuldade de perdoar o outro, ou de se auto-perdoar, é orgulho. Você acha que é maior do que é. Então o Chico, logo que era humilde, disse, e o que é que eu faço? Aí o Emmanuel disse assim, dá um presente para ela. Aí o Chico disse, mas foi ela que me ofendeu, não foi eu que ofendeu ela. Aí o Emmanuel disse, não, mas não, a receita não é minha, é de Jesus, que dizia que a gente tem que dar o bem àquele que nos fez mal. Obediente que o Chico era, comprou uma máquina de costurar, que eu acho que ele só vai acabar de pagar essa máquina na próxima encarnação, porque ele ganhava muito pouco. Ele comprou uma máquina de costurar, que era o que a vizinha precisava, e foi dar para a vizinha. Quando ele deu para a vizinha ficou tão feliz, abraçou, grata, e aí se desfez a mágoa. Uma coisa sutil, a gente não sabe como médium, pelo que a coisa está encrencada, Porque se a gente não faz o movimento de melhoramento de nós mesmos, esse psiquismo no médio fica comprometido. Eu lembro de um amigo que tinha síndrome do pânico, era um professor, um doutor, fazendo a tese de doutorado, hoje ele é doutor, fazia a tese de doutorado, e desenvolveu síndrome da ansiedade com as crises e ataques de pânico. E ele me procurou, a gente foi fazer um trabalho com ele, psicoterapêutico, começamos a trabalhar com ele com medicação homeopática, evitando a medicação bioquímica, e ele era espírita, tinha se desconectado um pouco, nós reconectamos ele ao movimento espírita, e ele foi se ajustando, e ele dizia assim, foi melhorando, e ele dizia assim, o melhor momento é quando eu estou dando aula de inglês para as crianças do Jardim das Oliveiras. É o meu melhor momento do dia, não sei porquê. Eu digo, porque você está dando de si, você está fazendo um movimento de amor, e aí você planifica-se. A ansiedade cede e as interferências espirituais também cedem. Não tem conexão. É o que Kardec propõe no Evangelho segundo o Espiritismo. Não espante mosca, cure a ferida. Ele estava curando a ferida. Se você fecha a ferida, a mosca não vai sentar em você. Mas se você espanta a mosca, uma vai, a outra vem, se espanta essa, vem a outra. Tem gente que só muda de obsessor, mas continua obsediado. Porque não quer mudar. Não quer perdoar-se, não quer perdoar o outro. E esse companheiro fez um movimento lindo, se libertou, teve alta da psicoterapia, retomou sua tese que estava comprometida por conta da quadro de pânico, as crises de pânico desapareceram, ele foi se integrando, reintegrando na casa espírita, médio fabuloso, passou pelas partes essenciais dos estudos, foi para a reunião mediúnica, estava pleno na reunião mediúnica, como está até hoje, produzindo fabulosamente. Até que num dia ele começou a entrar num processo de torpor, as comunicações começaram a ficar mais rarefeitas, ele começou a ter dificuldade de concentrar, e ele me procurou. E disse, Alberto, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está havendo alguma coisa equivocada, porque eu perdi a mão. Eu sinto mediunicamente que eu não estou produzindo, tem alguma coisa. E quando ele estava me dizendo isso, eu percebi intuitivamente que era uma interferência espiritual. Não sabia pelo que essa interferência tinha se acoplado a ele. E eu disse para ele, eu acho que é uma interferência espiritual. E ele disse, e eu estou sentindo aqui. Eu digo, viabilize o transe. Nós estávamos num espaço que era possível fazer isso. E ele viabilizou, era o obsessor dele. E o obsessor dele disse, esse desgraçado engana todo mundo. Ele é um falso. E aí começou a rasgar elogios às avessas para ele. E aí começou. Eu fui dialogando com o Espírito. E o Espírito foi me dizendo, eu o acompanho desde outrora. E agora ele se meteu lá naquele centro, dizendo que está fazendo bem. Mas ele insiste tanto que eu até tenho dúvida. O obsessor com dúvida. Tal era a dedicação. E aí ele vira para mim, obsessor, e diz assim, vocês todos estão enganados. Ele é um falsário. Ele vai puxar a perna de vocês, vai passar vocês para trás, como passou para mim.
Mas eu digo, mas tu não tens percebido que ele tem melhorado? Tem nada. Tudo essa hipocrisia. Mas às vezes eu duvido, porque ele é muito insistente na hipocrisia, porque ninguém sustenta uma hipocrisia há muito tempo, né? E aí eu pude esclarecer o espírito. Eu usei uma técnica que foi oportuno naquele momento. Eu disse, pois é, tu não percebes que esse cidadão não vale nada? Ele disse, não vale nada mesmo. Eu digo, que ele não presta mesmo. E de que tu está perdendo tempo, que tu não sai do lado dele, perdendo tempo com essa pessoa que, como tu mesmo disseste, que é um excremento. Ele disse, é isso mesmo. Eu digo, pois é, tu está perdendo tempo com esse cara. Tu vive só grudado nele, em vez de tu levar a tua vida, esse cara não vale nada. Ele pegou e disse, é mesmo. E tu sabes. E tu sabes que ele não vale nada, tanto ele não vale nada, que eu ando sentindo uma dor. Aí ele começou a falar do sintoma que o médium estava sentindo. Eu ando sentindo uma dor no peito. Eu acho que ele mesmo, que não vale nada, está me passando essa dor. Era ele que estava com a dor. Fantástico. Aí ele disse, eu vou abandonar ele. E aí eu viabilizei, e ele viu uma entidade luminescente, e foi com a entidade. E esse amigo que estava torporoso, sem fazer do transe, ele me reprocurou porque ele estava sentindo um aperto no peito. O aperto no peito era da entidade. Quando a gente vai no movimento de auto-perdão, a gente não só se liberta, a gente arrasta conosco aqueles que aceitam, pelo livre-arbítrio, caminharem conosco na direção em que nós estamos indo. Com profundo respeito ao tempo de cada um. Mas nós vamos fazendo a nossa parte e o processo de convencimento vem pela convivência, porque aquele espírito, ele estava sendo trabalhado há anos, porque esse processo do atendimento inicial com a síndrome do pânico, a comunicação dele foram anos, não foram dias, foram anos. Ele não foi jogado numa reunião mediúnica assim, as feras, não. Foi todo um processo de libertação, alta da psicoterapia, suspensão de medicamentos homeopáticos, não precisou mais tomar, e foi integração no centro, estudo sistematizado, reunião mediúnica de estudo, depois prática mediúnica, e já tinha um tempo de prática mediúnica. Tudo isso, o obsessor conectado com ele, olhando, acompanhando, sendo tratado. Então o perdão, ele tem essa faculdade. Ele é exuberante, porque ele não promove só a nossa libertação, ele promove luz em torno, e aqueles que estão no entorno são capazes de poder também ter o direito de fazer uma escolha positiva. E nós acabamos por devolver ao outro aquilo de que o outro necessita, de que nós lhe roubamos no passado. Porque todo obsessor, como toda pessoa que não gosta da gente, é alguém que tem vínculo conosco em algum nível. E o pior inimigo, ele suscita que você busque elencar na tua vida o amor, que é o grande destaque de Jesus à cultura do seu tempo, que era amar o inimigo. Porque amar o próximo já estava posto. Mas amar o próximo, que não te quer bem, que quer te matar, que quer te perseguir, que quer acabar contigo, o inimigo, é Jesus que traz isso. E amar o inimigo significa dizer, trabalhar em si o ponto cego que te conecta com aquele espírito ou com aquela pessoa que está dentro de casa, que não te perdoa, que desde pequenino te mostra, suscita aversão. Eu vi uma vez um companheiro espírita, dirigente de uma federação espírita no estado do Brasil. Vocês sabem que todo avô é abestalhado, como diz a nossa amiga Sandra Borba. Mas a avó não? A avó é pior. A avó é pior. Então, esse pai, esse avô, agora na posição de... o filho, teve um filho, que era o seu neto. Ele é tão espírita que o nome do filho era Allan Kardec. Vocês imaginem você ser avô do filho do Allan Kardec. Você ser neto, receber como neto. O garoto nasceu e ele completou 8 meses
para o avô colocar no colo. Não conseguia colocar no colo. Uma aversão. E era o primeiro neto. Porque o primeiro neto, você fica de 4 mesmo. No 7º, aí você já está com Alzheimer, não presta atenção muito para ele. Mas o primeiro, ele me dizia: Alberto, mas esse garoto é o espírito que eu conversei na reunião mediúnica demoradamente, meu inimigo e tudo. Ele disse que vinha, ele veio. Cara, e eu ainda não superei. Não conseguia colocar no colo, só com 8 meses, forçando, eu coloquei no colo. E às vezes é a criança que não quer ir para o teu colo. Quando põe no colo, ela berra. Parece que ela está diante do monstro. Porque ela está no colo do antigo inimigo e ela registra. Porque o espírito não está morto. O espírito está na faixa etária infantil. Mas ele, psiquicamente, ele se envolve com você, ele registra você, desde o útero. Quantos abortos existem em função de uma intolerância do espírito que tem encrenca com a mãe ou com o pai? Veja lá Segismundo. Veja lá Segismundo. As células germinativas eram destruídas em função de uma rejeição do pai. E Segismundo precisava vir como filho. Muitos espíritos abandonam o corpo porque não dão conta de ficar no claustro materno, viabilizando uma reencarnação. E no início da reencarnação abandonam o corpo. Mas o inverso é verdadeiro. Eu vivi essa experiência que compartilhei na Flórida. Vocês sabem que se avô é tudo de bom para o neto, em regra, sogra é uma encrenca. Em regra. Não é porque ela seja um mar, é porque ela é a mãe do outro. E toda mãe nunca acha que alguém pode fazer melhor ou igual que ela. Não, meu filho, você não está tratando bem meu filho. Minha filha, não, minha filha. Então, mãe tem essa coisa de onipotência, onisciência, oniamor, onix. Ela não dá conta de poder ver que alguém pode entrar, ser parceiro, de que alguém pode se converter em filho, em filha. Ela fica olhando para quem derivou dela e fica tentando proteger, e a pessoa já está adulta. E quer compor a sua família. Então sogra, sogro não, porque não é mãe. O sogro é mais light, não está nem aí. Mas sogra é uma... Então é encrenca. E eu estava trabalhando uma sogra, gente, vocês imaginem, uma nora matura, jovem, casou com o filho dela, gente, uma confusão. E eu 2 anos trabalhando em psicoterapia. E eu dizia para a sogra: está na sua mão, você tem o poder da família. A hora que você quiser, você vira o jogo. Eu já estava escrachando, porque não é possível que aquela mulher não... Aí vejam o que aconteceu. De repente, a nora chegou, muito raramente se comunicavam, se visitavam, porque as relações eram muito difíceis, a animosidade era muito grande. A nora, que já tinha tido uma gestação e tinha perdido um filho, engravidada novamente, mas não disseram nada a ninguém. Quando chegou em casa, essa sogra foi, se aproximou, quase que em transe, botou a mão na barriga dela e disse: você está grávida. E ela é médium, mas não é espírita. Aí a nora disse assim: como é que a senhora sabe? Disse: não sei que eu sei, mas eu sei. E ela foi tomada de um amor. E ela tem outros netos. Esse não é o primeiro neto, a primeira neta. Vários netos. Ela foi tomada pelo um amor. Um amor que fê-la chegar no meu consultório e dizer assim: eu estou com vontade de convidar a minha nora para almoçar todos os dias. Ela não queria ver essa nora nem pintada de ouro. Ela me convidou para a ultrassonografia. Eu estou com medo. Eu estou com medo do futuro, de interferir na educação dessa criança. Porque o que eu sinto não é normal. Todos ficaram mobilizados por aquele espírito. Gente, aquela sogra mudou. Eu fiquei com uma raiva daquela criança. Porque 2 anos, dando exemplo, falando, refletindo, analisando, incorporando, nada.
A criança chegou no útero, o espírito chegou no útero, não disse nada, nem se mostrou, porque estava dentro do útero, sem falar nada, sem dizer nada, e vira o jogo. E eu, em 2 anos, me esgoelando, me esforçando, e buscando as técnicas para poder fazer a força do amor. Essa criança nasceu, e o colo dessa senhora, dessa avó, é insubstituível. Ele deixa o colo do pai e da mãe pelo seu grande amor, porque é um grande amor que nasceu ali. Aquele amor que nasceu ali diluiu as mágoas e as culpas da relação e restaurou a paz familiar. É como se chegasse um espírito superior e baixasse assim de repente. Aí todo mundo fica no estado de graça, todo mundo fica... né? Já viram isso da reunião mediúnica? Todo mundo fica tranquilo, fica assim meio em transe, não quer terminar a reunião mediúnica, não, dá para esperar mais um pouco. Chegou cansado, nem achava que vinha para a reunião, com fome, com dor na coluna, senta na cadeira dura, acaba a reunião, a gente não quer sair e fica todo mundo olhando um para o outro, parece que está hipnotizado, porque veio um benfeitor e nos visitou naquela noite de alta hierarquia espiritual. Não foi necessariamente com ninguém, com todos. Ele trouxe a sua energia. Assim eu considero esse espírito que renasceu. O espírito, ele encantou, entre aspas, enfeitiçou todo mundo, sem dizer nada. Ele está para completar 1 ano, e quando ela chega, ele vem para o colo dela. Se ele está tendo alguma dificuldade de comer, ela resolve, basta ela chegar. O que a mãe não consegue resolver, o pai, ela resolve. E ela, quando fala nele, parece que ela tem êxtase. Parece que ela tem êxtase. Eu estou lembrando isso para mostrar o que é capaz o amor quando chega. Ele não precisa falar. Ele não precisa argumentar. O amor, quando chega, chega. Ele transforma. Então, a única coisa capaz de poder reelaborar as nossas mágoas e culpas é o amor. E se você quer se preparar para o perdão olímpico, que talvez não tenha acontecido na tua vida, mas pode acontecer, que são uma grande demanda que surge, uma grande traição, um abandono, um assassinato, uma doença devastadora, um acidente. Eu chamo isso perdão olímpico, que você tem que fazer o enfrentamento. Você está treinando para esse perdão olímpico. O importante é o dia a dia, porque você está adquirindo competência para fazer esse perdão olímpico. Inspire-se na figura de Jesus. Este homem que embainhou a espada na terra, que do alto da cruz, mesmo rodeado de ódio, sarcasmo, pilhéria, diria: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E suscitou, 3 dias depois, mostrando que o perdão não é uma atitude de fala, é uma atitude de ação. Ele vem e volta para os desertores, para os negadores, para os traidores. Volta, sem uma palavra de queixa, sem nenhuma lamúria, demonstrando que a morte não encerra a problemática. E de que o amor que ama faz da morte um portal de luz. E aquele que volta comparece, trazendo a liberdade plena, iluminativa, daquele que aprendeu a amar um pouquinho mais. Eu queria, portanto, convidar nessa noite para que a gente exercite o amor um pouquinho mais através dos pequenos gestos, que ele é a matéria-prima que nos coloca na condição de perdoar-nos. E em perdoando-nos, você perdoa o outro, inevitavelmente. Por isso, eu gostaria de concluir essa fala lembrando Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, numa poesia que ela intitula Cantiga do Perdão. Ela diz assim: não te iludas, amigo,
Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que existe e persiste no mundo vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento. A nutrida escuridão da noite insondável e fria dia a dia, e no seu longo itinerário, o verme e o pó uninem a fonte, de horizonte a horizonte, quando for necessário. Perdão que lembra a terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo que preside em silêncio o progresso de tudo. Perdão que se nos destaque na grandiosidade da rosa, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre um diamante, desabrocha sobre um espinho, como a dizer que de caminho a caminho ninguém despreza ninguém. E alta, bela, generosa e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Amigo, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás do rumo certo da felicidade, nutrindo a liberdade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrares sem sombra os instantes felizes, na seara de luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é mais importante, é fundamental perdoar 70 vezes 7. Cada ofensa que venha a perdoar. O que vale dizer que na caminho de ascensão, na rota pela tua iluminação, é mais do que importante, é fundamental que te esqueças por fim de todo mal. E em tudo no bem é que te dês, Deus espera que tu ajudes e abençoes, perdoando e amando outra vez. Obrigado. Então, vamos fazer aqui as perguntas, né? A gente dá continuidade. Aqui vai a pergunta. Se a terapia da regressão não é uma técnica espírita, como conectar a regressão e a visualização de vidas passadas? Pode explicar melhor. De fato, a regressão de memória não é uma técnica espírita. Ela é uma técnica psicoterapêutica que surgiu nos Estados Unidos com Maurice Netterton e Edith Fiore, que se consagraram como sendo os pais da regressão de memória. E isso aconteceu lá pela década de 70 a 80, quando eles foram consolidando esse trabalho. Não é uma técnica que deva ser usada no centro espírita, no sentido de que não faz parte do espiritismo. Mas não é também uma técnica que o espiritismo é contrário, porque tem muita gente que quer que a regressão de memória seja espírita, e não é, e outros que o espiritismo é contra a regressão de memória, também não é. O espiritismo não é contra a ciência. O espiritismo caminha de par com a ciência. O que sucede é que Kardec propõe de que o velamento do esquecimento é uma bênção, e é. Está posto em a natureza que quando você reencarna, o cérebro funciona como um quebra-luz, amortece as nossas lembranças, deixando-as apenas como tendências, inclinações, pulsões, instintos, aptidões, mas sem que lembremos com detalhe das ocorrências. E isso é importante, porque se não fosse, o ódio se perpetuaria e o amor se transformaria numa fixação. Então a gente esquece relativamente, mas não esquece como um todo. A regressão de memória é uma janela que você abre no inconsciente para trabalhar uma encrenca que a pessoa tem, que não está no passado, está no presente, tanto é que está impedindo a pessoa de viver bem. Está imobilizando, numa certa medida, a pessoa de viver a sua vida plenamente. Então, quando se faz a regressão, na verdade, é para trabalhar o aqui e agora e liberar a pessoa do aqui e do agora. A finalidade é que a pessoa progrida. Então, o espiritismo não tem
nada contra as ciências psicológicas e nem deve incluir as ciências psicológicas, as suas práticas, dentro do seu espaço, porque senão ele vai se desviar da sua função. A proposta espírita é iluminar consciências. Então a regressão de memória ela é feita no espaço psicoterapêutico. E a despeito de termos o esquecimento, aqui e acolá, quantos de nós temos um sonho e lembramos do passado? Aqui e acolá você está orando e vem uma cena do passado. Aqui e acolá você está na reunião mediúnica e vem um obsessor e te entrega o passado de bandeja. Vem um espírito amigo e faz uma menção ao teu passado. Então o velamento da memória e da consciência, que os espíritos disserem ao livro dos espíritos, que a finalidade era de que o espírito ficasse mais senhor de si mesmo, aqui e acolá, ele pode ter esse véu levantado naturalmente e espontaneamente na nossa movimentação diária. E isso não representa nenhum drama, está em a natureza. Quantas vezes as crianças lembram do passado espontaneamente e até servem como material de pesquisa para se confirmar a reencarnação. Quantas vezes na reunião mediúnica os espíritos amigos regridem as entidades para resgatá-la de um drama conflitual que ela ainda está presa e não consegue sair. Então, a lembrança do passado, o desvelamento do passado, aqui e acolá, ele pode acontecer psicoterapeuticamente. O cuidado é de não trazermos essa prática para a casa espírita como sendo uma prática espírita e de não dizermos que o espiritismo é contra a regressão de memória, porque também não é. E termos o cuidado daqueles que busquemos essa prática, e nos Estados Unidos tem muitos profissionais de referência, para não fazermos por curiosidade, como diria Emmanuel, que está na contramão do objetivo da regressão de memória, que é uma terapia. Porque a maioria das pessoas que me procuram para fazer de regressão de memória não tem indicação. Porque elas querem quem importante elas forem no passado, elas não querem se tratar. Se ela reencarnou e foi contemporânea do Cristo, aí ela diz, pô, fui contemporânea do Cristo. Quer dizer, é a vaidade, o orgulho. Não tem indicação. Ou então a pessoa diz assim, não, eu quero saber o que é que meu pai me fez. Mas para que você quer saber? Porque eu quero saber, porque eu quero saber. Quer dizer, ela quer saber os dados para poder chegar em casa e xingar o pai. Ela não quer se tratar. Ela quer ir nesse arquivo que está escondido, propositadamente pelo esquecimento, para ter acesso a fim de chegar para o pai, o senhor me fez isso, isso aqui, entendeu? Então, há uma contraindicação nesse caso. Então, o terapeuta, ele precisa ser consciente, treinado, ético, para poder avaliar as indicações, as contraindicações e as limitações que toda terapia tem. E a proposta espírita é progredir, não é regredir. E o espiritismo é uma doutrina que, por si só, já funciona como essa alavanca que nos proporciona o caminho para o futuro. Bezerra de Menezes, por fim, chega a dizer no livro Loucura e Obsessão que os terapeutas que trabalham com regressão de memória têm que ter muito cuidado. Porque quando você regride uma pessoa, você evoca os personagens que estão relacionados a ela. Então, Bezerra de Menezes trata os terapeutas como os terapeutas da alma. Eles precisam estar muito alinhados, porque senão é como se você fizesse uma evocação. E uma evocação. E aí as entidades passam a entrar no circuito do processo terapêutico. E se o terapeuta ele não está alinhado, ele corre o risco também de sofrer as intercorrências naturais de uma casa de maribondo que ele tocou e agora ele vai ser seguido, não pela internet, ele vai ser seguido pelos maribondos que vão tentar alcançá-lo. Então vamos lá. A próxima aqui são relacionadas como podemos trabalhar o auto-perdão e como ajudar o outro a perdoar. O auto-perdão é uma disposição que você tem para se amar um pouco mais. O primeiro passo é o passo óbvio, é você reconhecer que você errou.
Isso já é um passo grandioso, que a gente, e é óbvio, mas a gente não faz. A gente escamoteia, arruma justificativa, encontra explicações, terceiriza a nossa culpa para todo mundo, né? A gente adora colocar no pai e de mãe. Eu trabalho com terapia individual. Gente, a pessoa vem, mas não vem. Vem o pai e a mãe. Fala do pai, fala da mãe. Aí, até que ela se traga. A gente vê, quando diz assim, fale de você. Aí a pessoa fala 1 minuto dela, ela começa a falar dos outros. Ela não fala dela e fala, habitualmente, da pessoa com quem ela está encrencada. Habitualmente é pai e mãe. Então, o auto-perdão começa pela atitude de eu poder dizer, eu errei. Qual é o problema de você ter errado? Quem é que não erra? Se você acha que não vai errar, cuidado, você pode atravessar uma preferencial com um automóvel e promover um acidente grave. Qual é a garantia que você tem que você não pode ter um lapso de alguns segundos e atravessar uma preferencial? Nós todos não temos a menor segurança de nada, eu quero dizer. Se nós estivermos desconectados do divino, tudo pode acontecer. Eu tenho um amigo que atravessou uma preferencial. Não matou ninguém, mas o filho ficou lesado dramaticamente para essa encarnação. Então você olhar para o seu filho e ver que ele está lesado dramaticamente, cerebralmente, e caminhar com ele, você precisa ter muito amor, alto amor, para poder ser capaz de acolher os resultados daquele acidente que você promoveu porque atravessou a preferencial na hora do rush no colégio, pegando seu filho no colégio, e olhar para os outros irmãos, os outros filhos seus, para sua esposa, e poder fazer esse enfrentamento. E esse companheiro fez isso com eloquência de alguém que humildemente faz o caminho que precisa fazer. Mas ele não sabe o que aconteceu com ele, que ele atravessou uma preferencial. Nós podemos cometer erros. Eu vivi uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Ela é muito cheia de detalhes, mas eu vou sintetizar. Eu estava numa jornada de trabalho longa, ultrapassei os limites do repouso e fiz um acidente vascular cerebral, transitório. Na linguagem neurológica, um acidente vascular cerebral total transitório. Total porque eu entrei numa amnésia. Eu fiquei de 1h da tarde até 7h da noite. Eu almocei, recebi visita, conversei com as pessoas e não lembro de absolutamente nada. Nesse espaço de 6 horas eu me lembro de um lance só, porque a minha enteada batia no banheiro e dizia, tio, eu estou recebendo inspiração dos espíritos que o senhor não está bem. E eu me lembro disso, que ela batia, e eu estava chorando, sentado no vaso, chorando, orando. Aí eu me lembro que eu levantei e disse, não, que eu estou bem, eu estou só orando. Eu levantei, saí e fui para a cama conversar com ela e apagou de novo. 7 horas, 6 horas, eu fiquei no piloto automático. Teve uma pessoa que foi em casa, uma visitação, fez uma massagem na minha esposa e eu não lembro. Eu conversei com ela e não lembro. Quando deu 7 horas, eu voltei a mim, ao consciente, e sentindo uma dor de cabeça, e disse, estou com uma dor de cabeça, está acontecendo alguma coisa? Não sei o que foi, eu estou sentindo assim, uma coisa estranha. E a minha esposa disse assim, você está estranho. Mas eu pergunto para você se está tudo bem, você diz, está tudo sob controle, está tudo sob controle. Estava tudo descontrolado. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como nós somos frágeis. Como o nosso corpo é frágil. Como nós somos capazes de cometer erros involuntariamente, inconsciente, mas com consequências que podem ser dramáticas. Você pode esquecer um fogão aberto. Você pode esquecer o gás aberto, não pode esquecer? Como não pode? Então, eu vejo tantas coisas acontecerem, acidentes dramáticos,
de consequências dantescas e que pode acontecer. Alguns dos quais incursos no seu mapa reencarnatório que você precisa resgatar e que acontece como que do nada. E precisamos ter muito auto-amor para fazer a autossuperação. Primeiro, aceitando que nós erramos. Segundo, acolhendo o nosso erro e procurando entender e compreender a dinâmica dele. Terceiro, se desidentificar do erro para entender que isso foi uma experiência que pode ser dolorosa, que pode se converter em bênção, como o lixo pode se transformar em fertilizante. Como o excremento pode se transformar em aroma de uma flor. E se identificar com um espaço sagrado que faz parte da sua natureza, que se chama claridade interna, o Deus adormecido que se nos habita. Porque para além de ser responsável, nós entendemos na minha fala que nós somos aprendizes, temos que ir na pegada do mestre. E para além dos aprendizes, nós temos que entender que nós temos dentro de nós mesmos um Deus adormecido, de que nós somos deuses na fala de Jesus. Nós precisamos acordar esse Deus. O verdadeiro perdão, ele vem daqui, não vem do ego. Se eu tentar perdoar, dando com a minha responsabilidade egoicamente, tudo bem, farei o razoável. Mas o perdão mesmo, ele vai se efetivar sem nenhuma cicatriz e sem nenhuma marca que fique para diante, se eu fizer o perdão a partir da dimensão mais profunda de mim mesmo, que Allan Kardec identifica como chama, clarão, centelha etérea, que é a nossa natureza essencial de espírito. Que Jesus dizia que nós somos deuses, pegando a tradição dele. Vós sois deuses, o que eu faço vocês fazem. Podem fazer, e podem até fazer muito mais. Que o Buda faz menção a esse estado luminoso, búdico, que a Joana de Ângeles, evocando a tradição psicológica de Jung, chama de self. Tudo isso é igual a eu tenho em mim uma dimensão sagrada que está para além do humano. E se eu mergulho para além do humano, eu sou capaz de enfrentar um filho que ficou resultado de um acidente com sequelas graves para uma encarnação inteira. Eu sou capaz de enfrentar o abandono de um ente muito amado que se manifesta com ingratidão. Eu sou capaz de perdoar alguém que me trai. Eu sou capaz de perdoar alguém que me mata, o corpo. Eu sou capaz de perdoar. Nesse espaço, nesse lugar da nossa alma, nós transcendemos a nossa humanidade e nos tornamos um ser espiritual transhumano. E aí está a fonte do verdadeiro perdão. Por isso que o perdão não é de boca, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca isso claramente. Esse perdão de boca, ele não funciona, ele é para inglês ver. O perdão, efetivamente, ele é um processo de autoelaboração e ele requer que eu mergulhe profundamente dentro de mim mesmo. Por isso que ele não é improvisado, ele precisa de tempo. Então, o auto-perdão, eu preciso me identificar com a minha dimensão mais profunda para poder trabalhar a minha encrenca, o meu erro, aprendendo e reparando as faltas que eu fiz em relação aos outros. Quanto tempo eu vou precisar para reparar essa falta? Vai ser a velocidade da minha escolha, da minha vontade e do amor que eu consiga demandar de dentro de mim mesmo a partir dessa dimensão mais profunda. Faz sentido isso para vocês? É como se eu fosse numa fonte e tirasse água. O perdão, a fonte, o olho d'água é a dimensão sagrada, dali brota a água. Descedentar-me é poder mergulhar naquele conteúdo e poder trazer tudo de bom, me descedentando, me aliviando mágoas, culpas, ressentimentos, perdoando a mim e aos outros. Não adianta eu levar a jarra ela vai, você oferece e depois ela fica seca.
É o ego. O ego é uma jarra. Eu vou, perdoo, contabilmente. Você fez isso, aquilo, você bateu meu carro aqui, pagou, tá tudo resolvido. Aí eu vou com mágoa. Pagou o carro, mas eu ficou com mágoa, porque tive que perder tempo fazendo o carro, tive que ir no seguro, não sei o quê. Eu não perdoei. Nós ficamos ali, quites, contabilmente, numa dimensão humana. Mas eu estou guardando ressentimento. Ou eu estou guardando a culpa porque bati o carro do outro. Aí eu fico, já paguei, mas ainda fico culpado, porque eu estou no ego. Então o Espiritismo é uma doutrina que nos suscita a gente mergulhar mais profundamente para nós mesmos. Por isso que a gente não pode ser só animal superior, né? Nós precisamos ir além do Homo sapiens sapiens, senão a gente vai ficar homens demos, demente, louco. Nós precisamos podemos assumir a nossa dimensão sagrada, que não significa dizer que a gente vai ficar não é isso. E a gente vai se vestir de branco, e não vai falar com ninguém, vai ficar em posição búdica. Não é isso. É poder estar resgatando as virtudes, acordando esse Deus interno. Que na linguagem budista a gente diz o despertar, estar desperto. Estar desperto, estar acordado para a vida, para tudo que você faz. Então, todos os dias você é demandado pelo perdão. Todos os dias. Num telefonema, no carro, no trânsito, uma buzinada, alguém que se aproximou, alguém xingou você, o vizinho, o cachorro que late. Você fica aborrecido com o cachorro que late, esse vizinho, esse desgraçado, esse cachorro devia morrer, não sei o quê. Olha lá, quanta fraternidade, quanta amorosidade, quanta energia, quantos fluidos você estava se mobilizando todos os dias. Todos os dias. Você levanta e dá bom dia, a pessoa não responde para você, está de mau humor. Aí você fica magoada com ela, vai trabalhar magoado. Ou você responde para a pessoa, né? E a pessoa responde para você, mas responde grosseiramente. Que bom dia? Eu tenho motivo para ter bom dia? Só tu que tem motivo para ter bom dia, fica com essa cara aí de riso. Aí tu fica meio assim, parece que a pessoa está incorporada. Larga esse corpo que não te pertence, meu irmão. Você tem vontade de dizer assim, mas tem vontade de dizer agressivamente, né? Eu vi agora em Santa Catarina, companheiro distribuindo lanche na rua para as pessoas miseráveis, os homens e mulheres de rua. E tinha um cidadão perto da rodoviária que ele dava o lanche, o cara olhava o lanche, não queria o lanche. Dava o lanche, não queria o lanche. Aí, eles foram se aproximando, o homem não dizia nada. Chegaram, um dado momento, criaram um link com ele, um vínculo, e aí o cidadão perguntou, mas você não quer, você não está com fome? E por que você não aceita o lanche que a gente oferece? Porque tem tomate. Aí o outro disse, poxa, a gente vai ter que trazer um cardápio para ele, para ver se ele escolher. Ele não gostava de tomate. Pode parecer bizarro, né? É um mendigo, um homem de rua que rejeita um lanche, um sanduíche, porque tem tomate dentro. Mas o amor que sabe amar, sabe trazer um lanche sem o tomate. Não toma isso como uma agressão, como uma ofensa, como um refinamento. Isso é o resíduo naquele homem de dignidade que ele tem, revestido de uma miserabilidade que ele se encontra, e ele não quer o tomate. Não é orgulho. Aquele homem é um homem massacrado. Ele não tem nenhum motivo para ter orgulho escorraçado que ele está. Então, essa abordagem foi uma abordagem que fez os companheiros da assistência social e promoção trazerem o lanche da outra vez sem o tomate. E ele comeu o lanche. E a partir daí se criou um espaço, porque ele começou a conversar. E a partir da conversa foi sendo possível poder resgatá-lo daquela vida de miserabilidade e tirá-lo da rua, entende? Então, esse lugar do sagrado, do olhar, do gesto,
A capacidade de você fazer silêncio quando tem que fazer silêncio. Ou de você gritar quando você precisa gritar, porque o sagrado grita. Ou vocês acham que não grita? O grito pode ser tão sagrado quanto o silêncio. Mas se estiver fora de propósito, o grito pode ser silencioso, o silêncio pode ser ruidoso e o grito pode esmagar. Então, tudo pode ser sagrado. Eu vi o Dalai Lama no Brasil dar um grito. Ele foi a um evento no Brasil e ele se impressionou com os monges que estavam vestindo o hábito, imitando os monges dos outros países. E ele fez uma observação: por que os monges brasileiros não usavam os hábitos relativamente ao Brasil, identificado com a cultura brasileira? E ele foi fazer o encontro com os monges, só com os monges. Fez um encontro com a população, de um modo geral, que foram visitar, porque ele teve um encontro. E ele teve um encontro só com os monges. E os monges estavam em grupos, e tinha um grupo que começou a cantar mantras. E ele fez que o grupo silenciasse, o grupo não silenciou. Diminuiu, continuou cantando. Ele repetiu de novo. Eu continuo cantando, ele gritou: calem-se! Calem-se! O Dalai Lama gritou. Aí ele deu um pito no povo, que o hábito não faz o monge. Aí ele começou a falar: o hábito não faz o monge. Que não se improvisa um processo de iluminação num fim de semana. E ele foi começando a falar que ele meditava desde a idade de pequeno até aquela idade, já a idade avançada, e ele tinha evoluído isso. Aí ele pegou, olha a atitude de suprema humildade, ele foi, juntou o dedo e apertou o dedo. Vocês entenderam que o grito foi sagrado? Porque a gente acha que o Dalai Lama é um mosca morta, porque ele é um monge, ele anda assim. Aí você pode fazer que bem entenda. Ele fez a intervenção e o cálice, num bom inglês, fez o grupo cair em si, porque estava brincando de ser monge. Então, o sagrado para o perdão é o lugar onde vai se efetivar o perdão realmente. E vem daqui, não vem daqui. Aqui é para a gente compreender. O perdão a gente precisa compreender para poder trazer para o coração, para poder trazer para as mãos e efetivá-lo. Nós precisamos viver essas 3 instâncias do auto-perdão. E você ser capaz de poder se abraçar, como você é capaz de perdoar o outro e abraçar o outro. E você precisa de tempo para fazer esse caminho. Esse caminho que não é para fora, esse caminho que é para dentro, para o sagrado. Para que você possa reparar, aqui e aqui, reparar o dano que você causou. Faz sentido isso para vocês? Mas nós espíritas estamos precisando exercitar mais isso. A gente vive muito no ciclo bem ocidental da agitação. Se você para, senta e fecha o olho, a pessoa está dormindo. Não está dormindo, está orando, está meditando, está fazendo introspecção. E se a gente fecha o olho, a gente dorme, porque a gente não para. A ansiedade é tão grande, eu vejo as pessoas, tudo, chega que você na palestra, ai, vou dormindo, porque dorme na palestra, porque estão tão cansados, estão tão ansiosos, todo ansioso quando para, dorme. Porque está ansioso, gasta muita energia, quando para, aí dá uma dormidinha, uma cochilada. Nós estamos dormindo, a nossa consciência não despertou, o sagrado não compareceu. É o ego lutando para querer vencer na vida e ser feliz. Em vão. Para perdoar, em vão. É meia boca. Não é de verdade, não é inteiro. A gente perdoa, mas não perdoou. A gente percebe que... A gente acha que concluiu, mas não concluiu, porque quando a gente lembra da situação, toda vez que você lembra da situação, você fica vermelho, ou o coração começa a bater porque você não perdoou. Quando você lembra e sorri e acha a graça de você mesmo, ou do outro, ou da situação que aconteceu, aí você perdoou já. Você já resolveu aquela encrenca dentro de você. Mas você teve que investir
muito dentro de você mesmo, para conseguir fazer a aceitação, a aceitação de que você errou, o acolhimento e a compreensão, colocar isso fora para ver que isso foi uma atitude, isso não é você, isso é um pedaço de você, isso é um movimento de você, é uma ação de você, isso não, você não pode se identificar, porque quando você se identifica totalmente, você se mata. O suicídio vem disso. Você se identifica com a sua culpa de tal modo que a culpa é maior do que você e você mata o corpo achando que está matando a culpa. Então você separa como quem passa a ser testemunha de si mesmo, testemunha do seu ato, coloca do lado aquela atitude e vai fazer um mergulho no eu sagrado para ajudar-se egoicamente a poder refazer aquele caminho transformando. Porque o perdão é um processo de transmutação de energia, de cura. O perdão é uma atitude de cura. Cura emocional, cura psicológica, cura espiritual, cura social, cura familiar. Quantos de nós estão com a família doente? Porque não há perdão, a gente não se perdoa. A gente tem muita coisa embaixo do tapete, vai levando, filho contra mãe, esposo contra esposa, a sogra que chega. Você não sabe o que faz com tanta encrenca. E aquilo pesa na economia familiar, mas você não trata, não identifica, não assume a sua responsabilidade, não transforma aquilo aprendendo, despertando Deus que você é, para que Ele possa fazer todo esse caminho que precisa ser feito de iluminação, de crescimento e de aprendizagem. A última pergunta, para você poder sair aqui num horário mais tranquilo. Qual é a sua recomendação para os perfeccionistas trabalharem suas pendências e culpas no dia a dia? Alguma técnica que poderia sugerir? O perfeccionista, ele precisa começar a fazer um exercício de autoencontro, de autoconhecimento, porque atrás do perfeccionismo tem sempre uma culpa, que ele quer resolver através de uma atitude de perfeição e quer, com essa atitude de perfeição, limpar a encrenca que ele gerou, que normalmente é inconsciente. Mas como ele não é perfeito para agir perfeitamente, ele age como um perfeccionista. Uma coisa é o aperfeiçoamento, eu fazer a coisa aperfeiçoadamente. E a outra coisa é eu ser um perfeccionista. O perfeccionista é a tentativa bizarra de ser perfeito, sem sê-lo. E a gente tenta fazer isso porque a gente tenta reverter uma culpa interna inconsciente. Então a gente tem que começar a relaxar, e começar a respirar, e a saber que a gente vai fazer o que a gente puder, o que a gente dá conta, o nosso melhor. De que o nosso melhor não é 100%. De que aquilo que a gente pode fazer é aquilo que está na possibilidade do meu alcance naquele momento. Se a gente está fazendo isso, nós estamos muito bem. E de que a gente não vai resolver a encrenca de um golpe só. Porque o perfeccionista, ele tenta, através dessa atitude, resolver de um golpe só as culpas que ele tem. Então é muito válido ele fazer o mergulho na sua história, ele começar a fazer a anamnese. A palavra anamnese é uma palavra muito interessante, porque ela vem de memória. Nós perdemos a memória, sofremos uma amnésia. A anamnese é trazer a memória de volta, é trazer a recordação de volta. Isso que significa a palavra anamnese, que o médico faz. Nós precisamos resgatar a nossa própria história e trazer os conteúdos que ficaram embaraçados dentro de mim e que funcionam hoje dentro de mim como uma culpa silenciosa não vista e que me faz agir como um culpado, tentando resgatá-la através de uma atitude perfeita. Como eu não consigo ter atitude perfeita, eu viro um perfeccionista. E como eu viro um perfeccionista, olha a coisa que como acontece. Eu faço, mas eu nunca faço do jeito que eu acho que deveria fazer. Eu, por mais que faço, eu sempre acho que faltou um tintim.
Aí eu me sinto culpado porque eu não fiz, faltou aquele tintim. Aí eu reforço a... Então todo perfeccionismo, ele vive um círculo vicioso de culpa. Porque ele quer fazer perfeito, não consegue, se sente culpado, e mais culpado, mais ele quer ser perfeccionista. Então ele precisa quebrar esse círculo vicioso, relaxando, entendendo de que ele é humano, de que tem uma culpa por trás, de que ele vai fazer o seu máximo. Então ele vai substituir o círculo vicioso pelo círculo virtuoso do exercício de fazer aperfeiçoadamente as coisas sem querer fazer do jeito completo e certo. Porque o perfeccionista é ruim para ele e é ruim para os outros. Se você entra na casa de um perfeccionista, você não sabe onde pisa, porque não tem um grão fora do lugar. Eu me lembro de uma casa que me acolheu e a pessoa era perfeccionista. Eu entrava pela cozinha, mas não tinha nada, era tudo branco, tudo limpo. Eu não conseguia tomar um copo d'água, porque eu não sabia o que fazer com o copo. Porque se eu tomasse o copo d'água, eu podia deixar... o copo não podia ficar nem... Porque não tinha um lugar para o copo ficar, porque ele ia ficar no lugar errado. Se eu lavasse o copo, eu não ia lavar o copo do jeito que devia se lavar o copo, segundo o perfeccionista que habitava aquela casa. Então eu preferia ficar com sede, entrava bem devagarzinho para não me indispor e não ser expulso da casa. Mas você veja como a gente fica constrangido, porque não tem como viver do lado do perfeccionista. Ele já chega, vai arrumando você, já vai botando você, já vai ajeitando você. Ele não... Porque quando ele olha para você, ele vê se tem um pedaço do cabelo que tá, ele já vai... O perfeccionista é horrível. E o tempo que ele demora, ele sempre falha no horário, porque por mais que ele queira, ele não consegue arrumar-se do jeito que precisa arrumar. Se ele vai para uma festa, Deus me livre, perfeccionista. É um sofrimento. Vocês imaginem o que é o toque, que é isso agravado, né? Nós estamos falando do perfeccionista. Então, vamos quebrar isso. Vamos ficar mais relaxado. Menos rigidez. O perfeccionista é um rígido. E rigidez só é bom na pedra, quando vai se construir. Ser bambu, ser flexível, lá, sem quebrar e voltar. Estabelecer a relação de auto-amor, dizendo, onde é que eu errei, que eu quero resolver de uma pancada só. E aí você vai fazendo, então, por exemplo, o perfeccionista, acaba o aniversário e tem que arrumar toda a casa. Vocês imaginam o que é isso? Que sofrimento é isso? Aí você levanta naquele dia e deixa a cama desarrumada. Porque o perfeccionista, você não pode sentar na cama. Sentou na cama, sentou na cama. Ficou um buraco, mexeu coisa. Gente, é muito complicado casar com um perfeccionista. Vocês já pensaram? Então aí você vai abrindo mão, vai largando, deixa o sapato assim no meio da casa e fica ali. Não. Faz as coisas e diga, não, tá bom, eu vou fazer o que der. Pede ajuda de alguém que está do lado. Se ele for relaxado demais, aí vai ser bom, porque aí vai ajudar você a quebrar o perfeccionismo. Porque é encrenca se você tiver um perfeccionista muito relaxado, aí é Terceira Guerra Mundial, porque eles não vão se entender. Mas o auto-amor é a chave para liberar o perfeccionismo, porque ele vai trabalhar a culpa pelo auto-perdão. A solução do perfeccionismo, se ele tivesse um quadro, eu ia mostrar para vocês aqui. A solução do perfeccionismo é poder, através do auto-amor, perdoar uma história que foi se construindo, na qual você se embaraçou nela e você fica reforçando nesse círculo vicioso e não consegue sair dele e sofrendo, porque todo perfeccionista sofre muito, sofre demasiadamente. Procure se aperfeiçoar, já é suficiente e é o máximo que você pode fazer. Deixa o perfeccionismo para o outro. Exatamente. Então, eu quero deixar com vocês o meu carinho e dizer que, da minha alegria, a Kemi tinha me convidado no Congresso Mundial de Paris. Ela, na estação do aeroporto, acho que ela estava delirando, para vir a Califórnia.
E nós estamos nesse período agora, chegando, já conhecemos tantos corações aqui amados, o nosso Daniel. E hoje nós estamos aqui na Sequoia, fazendo esse encontro reflexivo em torno dessa doutrina veneranda, que por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir dar conta de mostrar a nossa gratidão por tudo que o Espiritismo faz pela gente, que é a patente demonstração de que Deus perdoa, não porque se magoe, mas porque Ele dá inteiramente. E a gente erra, se atrapalha, e na sua generosidade, no seu amor, Ele nos ofereceu Jesus, que é o maior presente que a Terra já conheceu, e porque pudéssemos relegar Jesus para um espaço não adequado, Ele reedita a mensagem de Jesus, trazendo o Espiritismo. E nós somos os agraciados com esse gesto de doação plena, é aquele que simples dá, e somos responsabilizados, honrados, e nos tornamos responsáveis por militarmos nessa doutrina tão fantástica, tão maravilhosa, que nos ajuda a ser uma pessoa melhor a cada dia, não só comendo o pão de cada dia, mas perdoando-nos a cada dia. E se você se perdoa a cada dia, você está preparado para perdoar os outros, na mesma medida, porque a gente é com o outro como a gente é com a gente. Obrigado.